Nos próximos capítulos de Quem Ama, Cuida, Elisa continua consumida pela revolta contra Pilar. Convencida de que a vilã está por trás de grande parte das tragédias que atingiram sua família, ela decide enfrentá-la pessoalmente. No entanto, Maurício intervém antes que qualquer confronto aconteça. Temendo que o estado emocional da mãe piore ainda mais sua saúde já fragilizada, ele implora que Elisa mantenha a calma e evite atitudes impulsivas. Mesmo contrariada, ela acaba recuando, mas deixa claro que não desistirá de buscar justiça. Enquanto isso, Pedro vive um momento de extrema vulnerabilidade emocional. Apesar de todos os problemas que o cercam, ele não consegue mais esconder seus sentimentos. Em uma conversa sincera com Bruna, o advogado finalmente abre o coração e admite aquilo que vem tentando negar há muito tempo. Ele ama Adriana. A revelação emociona Bruna, que percebe a intensidade do sentimento que une os dois. Ao mesmo tempo, ela teme que essa ligação coloque Pedro em ainda mais perigo. A situação se torna ainda mais intrigante quando Otoniel faz uma descoberta inesperada. Ao entrar no antigo quarto de Heitor, ele encontra uma pulseira que pertence a Adriana. O objeto, aparentemente simples, levanta uma série de questionamentos. Como aquela pulseira foi parar ali? O que Heitor tinha a ver com ela? Otoniel passa a acreditar que a peça pode esconder uma pista importante, capaz de esclarecer acontecimentos do passado. Em meio a tantas dificuldades, surge um gesto de solidariedade. Sensibilizada com a situação de Elisa e de sua família, Rosa abre as portas de sua casa e oferece abrigo para todos. A atitude emociona os envolvidos e fortalece os laços de amizade entre eles. Pela primeira vez em muito tempo, Elisa sente que não está sozinha nessa luta. Bruna também recebe apoio em um momento delicado. Tiago percebe o quanto ela está sobrecarregada emocionalmente e se aproxima para oferecer ajuda. Entre conversas sinceras e palavras de incentivo, ele demonstra que está disposto a permanecer ao seu lado, independentemente dos desafios que estejam por vir. Mas enquanto os mocinhos tentam se reerguer, Pilar continua colocando seus planos em prática. Cada vez mais fria e calculista, ela decide dar mais um passo em sua guerra particular contra aqueles que ameaçam seus interesses. A vilã ordena que um ataque seja realizado na banca onde Otoniel trabalha. O objetivo é claro: espalhar medo e mostrar que ninguém está fora de seu alcance. O atentado provoca pânico e revolta. Otoniel escapa por pouco de consequências mais graves, mas entende imediatamente que aquilo não foi uma simples coincidência. Alguém está enviando uma mensagem e ele suspeita que Pilar esteja por trás de tudo. Paralelamente, Silvana descobre outra movimentação preocupante e corre para avisar Ulisses. Segundo ela, Pilar está se mudando para a casa de Arthur. A notícia cai como uma bomba. Ulisses entende que a presença da vilã naquele local pode representar uma ameaça ainda maior para todos os envolvidos e passa a monitorar seus passos com atenção redobrada. Enquanto isso, Pedro continua investigando tudo o que aconteceu com Adriana. Determinado a provar sua inocência, ele procura Tom e tenta descobrir a verdade sobre o depoimento que ajudou a incriminá-la. Com habilidade, o advogado sonda o rapaz e tenta arrancar informações sobre quanto Ademir teria pago para que ele testemunhasse contra a terapeuta. A conversa é tensa e deixa claro que existem segredos prestes a vir à tona, mas o momento mais assustador ainda está por acontecer. Na prisão, Adriana recebe uma visita inesperada. Um homem misterioso se apresenta como enviado de pessoas influentes e rapidamente revela suas verdadeiras intenções.
O visitante faz uma ameaça direta e cruel. Se Adriana não se afastar de Pedro imediatamente, a vida do advogado estará em risco. A terapeuta fica apavorada. O capanga deixa claro que os inimigos não estão blefando. Eles sabem exatamente onde Pedro está, conhecem sua rotina e estão preparados para agir a qualquer momento. A ameaça abala profundamente Adriana, que se vê diante de um terrível dilema. De um lado está o amor que sente por Pedro, do outro, a possibilidade de vê-lo sofrer ou até perder a vida por sua causa. Quando o criminoso vai embora, Adriana permanece em choque. As palavras dele ecoam em sua mente, enquanto o medo toma conta de seu coração. Pela primeira vez, ela considera seriamente abrir mão da própria felicidade para proteger o homem que ama. Mas será que ela aceitará se afastar de Pedro? Conseguirá manter segredo sobre a ameaça? E até onde Pilar está disposta a ir para destruir seus adversários? Após anos sendo considerado morto, Heitor reaparecerá vivo, provocando um terremoto na vida de toda a família. O retorno do filho de Arthur acontecerá 6 anos depois de seu misterioso desaparecimento. Durante todo esse período, parentes, amigos e autoridades acreditaram que ele havia morrido em um acidente trágico, durante uma escalada em uma montanha coberta de gelo. As buscas foram encerradas sem sucesso e a ausência de pistas fez com que todos aceitassem a ideia de que Heitor jamais voltaria. Mas a verdade será muito diferente. Em cenas que prometem emocionar o público, Heitor retornará a São Paulo de forma inesperada. Sua chegada causará choque, incredulidade e emoção entre aqueles que nunca perderam a esperança de vê-lo novamente. A notícia se espalhará rapidamente. Em poucos dias, toda a cidade comentará o acontecimento que parecia impossível. Enquanto alguns celebrarão o milagre de seu retorno, uma pessoa ficará completamente desesperada: Pilar. A vilã verá seus planos começarem a desmoronar diante de seus olhos. Desde a morte de Arthur, Pilar dedicou cada minuto de sua vida à tentativa de assumir o controle total da fortuna deixada pelo irmão. Movida por uma ambição sem limites, ela transformou a herança familiar em sua principal obsessão. Ao longo dos anos, manipulou pessoas, criou intrigas e destruiu relacionamentos para garantir sua posição. Nada parecia capaz de impedir sua ascensão. Pilar acreditava que o desaparecimento de Heitor havia eliminado o maior obstáculo de seu caminho. Sem o herdeiro legítimo presente, ela passou a agir como se o patrimônio estivesse praticamente sob seu domínio. Mas tudo mudará com uma única aparição. O simples fato de Heitor estar vivo altera completamente a situação jurídica e familiar envolvendo a herança. Como filho legítimo de Arthur, ele possui direitos diretos sobre os bens do pai. Sua presença desmonta estratégias cuidadosamente planejadas e ameaça destruir anos de manipulações construídas por Pilar. Pela primeira vez em muito tempo, a vilã sentirá medo. Ela perceberá que pode perder tudo aquilo pelo qual lutou durante anos. E o pior, não terá como impedir a verdade. O retorno de Heitor também despertará inúmeras perguntas. Onde ele esteve durante todos esses anos? Como conseguiu sobreviver? Por que demorou tanto para voltar? Esses mistérios se tornarão um dos principais focos da nova fase da novela. Enquanto familiares tentam entender o que realmente aconteceu, Pilar começará a investigar cada detalhe da história do sobrinho. Sua desconfiança aumentará à medida que perceber que Heitor não voltou apenas para recuperar sua vida. Ele também parece determinado a descobrir tudo o que aconteceu durante sua ausência. E isso representa uma enorme ameaça. Ao longo dos últimos anos, Pilar acumulou inimigos e deixou um rastro de destruição por onde passou. Diversas pessoas sofreram as consequências de suas armações, mas nenhuma delas foi tão prejudicada quanto Adriana.
A fisioterapeuta teve sua vida completamente destruída pelas mentiras e manipulações da vilã. Acusada injustamente por um crime que não cometeu, Adriana acabou condenada e enviada para a prisão. Durante 6 anos, ela enfrentou sofrimento, humilhações e a dor de estar separada daqueles que amava. Mesmo atrás das grades, porém, nunca perdeu a esperança de provar sua inocência. Agora, com a chegada de Heitor, uma nova possibilidade surge em seu caminho. Ao contrário de muitas pessoas da família, Heitor não acreditará imediatamente nas acusações feitas contra Adriana. Desde os primeiros encontros, ele perceberá diversas inconsistências na história que levou a protagonista para a cadeia. Sua experiência e seu olhar atento o farão desconfiar que existe algo muito errado por trás daquela condenação. Quanto mais investiga, mais convencido fica de que Adriana foi vítima de uma enorme injustiça. Essa descoberta marcará o início de uma importante aliança. Determinado a encontrar a verdade, Heitor começará a reunir informações sobre os acontecimentos dos últimos anos. Aos poucos, perceberá que quase todos os caminhos levam até Pilar. A cada nova revelação, sua desconfiança aumentará. Enquanto isso, Adriana tentará reconstruir a própria vida após deixar a prisão. Mas a tarefa não será simples. 6 anos de sofrimento deixaram marcas profundas. A protagonista perdeu amigos, oportunidades e momentos importantes ao lado das pessoas que ama. Além disso, precisará enfrentar o preconceito de quem continua acreditando em sua culpa. Mesmo assim, ela se recusará a desistir. Movida pelo desejo de justiça, Adriana iniciará uma longa jornada para expor todos aqueles que participaram de sua queda. E o primeiro alvo dessa missão será Ademir. O empresário terá um papel importante nas armações que levaram Adriana à prisão e acabará entrando na mira da protagonista logo nos primeiros capítulos da nova fase. Determinada a recuperar tudo o que perdeu, ela começará a reunir provas, aliados e informações capazes de desmontar a rede de mentiras construída pelos seus inimigos. Nesse processo, Heitor se tornará uma peça fundamental. O herdeiro não apenas ajudará Adriana a investigar o passado, como também passará a admirá-la cada vez mais. Inicialmente, a relação entre os dois será baseada apenas na confiança e na busca pela verdade. Mas os sentimentos logo começarão a ultrapassar essa barreira. Heitor ficará impressionado com a força da protagonista. Mesmo depois de tantos anos sofrendo injustamente, Adriana continuará demonstrando coragem, dignidade e determinação. Ela se recusará a ser consumida pelo ódio. Em vez disso, transformará sua dor em combustível para lutar. Essas qualidades despertarão a admiração de Heitor. Pouco a pouco, a amizade dará lugar a uma conexão mais profunda. Os encontros se tornarão mais frequentes, as conversas se tornarão mais íntimas, e os dois perceberão que compartilham muito mais do que imaginavam. Enquanto o sentimento cresce, Pilar observará tudo com enorme preocupação. A vilã entenderá rapidamente que a união entre Adriana e Heitor representa uma ameaça dupla. Além de colocar sua fortuna em risco, poderá trazer à tona segredos que ela passou anos tentando esconder. Desesperada para manter o controle da situação, Pilar começará a arquitetar novos planos. Ela tentará desacreditar Heitor, questionará sua identidade, espalhará boatos, manipulará aliados. Fará de tudo para impedir que o sobrinho assuma o lugar que lhe pertence por direito. Mas desta vez, suas estratégias talvez não sejam suficientes. Diferentemente de outras vítimas, Heitor conhece bem os jogos de poder da família. Além disso, ele não está sozinho. Com Adriana ao seu lado, passa a contar com alguém igualmente disposto a enfrentar qualquer obstáculo. Juntos, eles formarão uma aliança poderosa.
Uma parceria capaz de ameaçar tudo aquilo que Pilar construiu através da mentira e da manipulação. À medida que a trama avança, o confronto entre os três se tornará inevitável. De um lado estará Pilar, lutando desesperadamente para manter sua fortuna e seus segredos protegidos. Do outro estarão Adriana e Heitor, determinados a revelar a verdade e recuperar tudo aquilo que lhes foi tirado. O retorno do herdeiro marcará o início de uma verdadeira guerra. Uma guerra envolvendo dinheiro, poder, vingança e amor. E no centro dessa batalha estará uma pergunta que promete movimentar os próximos capítulos. Será que Pilar conseguirá escapar das consequências de seus crimes ou finalmente verá seu império de mentiras desmoronar? Com revelações surpreendentes, alianças inesperadas e um romance prestes a nascer em meio ao caos, a segunda fase de Quem Ama Cuida promete emoções intensas e reviravoltas capazes de mudar para sempre o destino de todos os personagens.